Paise, eu sou a professora Bruna Oliveira de História e nesse momento nós vamos falar sobre o Brasil Império II, político e administrativo, tá? Bom, primeiro, por que nós chamamos de Brasil Império? A primeira coisa que nós temos que lembrar aqui é que o Brasil era uma monarquia absolutista, e aí depois, em 1823, com a Constituição da Mandioca, passou a ter um poder moderador, né? Ou seja, não há mais um rei, há um imperador, há alguém que vai ser ali de alguma forma mais maleável, né? Dá para se dar de uma maneira melhor, dá para poder construir aí as coisas de uma maneira melhor, com a intervenção das elites que ansiavam por mais poder, com a intervenção desses grupos, né, que fazem parte da alta camada da sociedade, que estão sempre em busca de melhora para o seu próprio estilo de vida, ok? Bom, dito isso, o que é importante dizer? Em 1820, a Revolução dos Portos exigiu a volta imediata de Dom João a Portugal, né? E aí, né, nós temos o golpe da maioridade, que é conhecido assim na história, que é quando Dom Pedro I assume o poder aos 13 anos de idade, ok? Bom, o que acontece é o seguinte: se nós estamos vivendo num país que é independente, ou seja, esse Brasil Império aqui nós estamos falando já depois de 1822, nós estamos falando que se em 1822 nós nos tornamos independentes, porque ainda continuamos a fazer parte de um regime ou de um país que ainda é regido pela monarquia, que ainda é regido por uma família real, que ainda não é livre como deveria ser. Não somos independentes, então por que não agimos como se fôssemos independentes? E é justamente essa a pergunta que vai levar liberais e conservadores a um embate, né? A levar aí e falar, olha, precisamos mudar essa política administrativa de Dom Pedro, na forma como ele governa, porque os rumores que se tem é que Dom Pedro I é extremamente autoritário, não sabe lidar com as pessoas, não tem o traquejo social. Traquejo que a gente fala é o jeitinho, né? Não sabe como tratar as pessoas, não sabe como chegar até elas. E aí o que ele faz é sempre ser autoritário e querer impor as suas vontades. E é claro que isso não vai funcionar, porque nós já estamos vendo que as elites a elite não vai deixar que isso passe despercebido, né? Então, o que são os liberais, né? A política liberalista, ela prevê, primeiro, tudo que é meu e o que é seu é meu também, né? Na verdade, ela prevê aí a questão o acúmulo de bens individual, que tem que ser sem a intervenção do Estado, ou seja, ele pode acumular quantos bens ele quiser e cada vez mais, e o Estado não deve se meter nisso, tá? Essa é a política liberal. Menor poder do Estado, mais poder para as elites, mais poder aí para o capitalismo, ou o capitalismo, como se chama na ciência, né? Os conservadores. Quem são os conservadores? Sempre tem aquele que fala, mas pior que tá, não fica? Fica, né? E os conservadores falam, não sei se eu tô assim tão radical, se eu tô nessa onda, nessa pegada que vocês estão aí, eu acho que eu vou ficar aqui mais na minha, né? Não vou ir contra o poder do imperador, que naquele momento é Dom Pedro I, mas também não discordo do que vocês, liberais, estão buscando, muito pelo contrário. Afinal de contas, se os liberais conseguissem alcançar o que eles queriam, os conservadores, que também faziam parte da camada mais alta da sociedade, também seriam beneficiados, né, de alguma forma. Então eles ficaram meio assim em cima do muro, falou, ó, vamos combinar o seguinte, vocês, liberais, vão lá, fazem acontecer, a gente fica daqui vendo o que vai dar. Aí se der bom a gente vai para cima, se não der bom também, a gente não ficou nem de um lado nem do outro.
A gente ficou aqui de cima do muro assistindo aí os desdobramentos políticos que isso teve. Bom, digamos, esse Brasil império, essa forma política de governar, era muito impopular, né? Então nós temos aí uma tentativa, né, por parte dos liberais, que nem foi uma tentativa, era só uma constatação de um fato, de derrubar aí uma coisa que era extremamente conservadora e pesada, né? Que naquele momento falou assim, meu, esse modelo não se aplica. As revoltas estão acontecendo, há mudanças acontecendo e nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Então, pera, nós somos independentes, mas ainda temos um imperador, nós somos independentes, mas ainda vivemos na escravidão. Então, isso começa a gerar certos questionamentos, né? E aí nós temos a revolta dos praieiros, para ir justamente contra esse modelo político-administrativo do Brasil imperial, né? Então, o que é a revolta dos praieiros? Por que praieiros? Porque havia um jornal que ficava, o jornal se chama O Diário, O Dia, alguma coisa nesse sentido, não me recordo nesse momento, mas esse jornal foi atacado, né? Porque eles começam a falar assim, meu, vamos atacar, despopularizar ainda mais, descredibilizar ainda mais a imagem da monarquia, para que a gente comece a tratar, por exemplo, de uma coisa muito importante que vai acontecer anos mais tarde, que é o fim do tráfico negreiro, certo? Bom, os cafeicultores aqui, eles continuaram muito de boa, né? São aqui os conservadores, eles continuaram muito de boa, falou, olha, a área para mim está ótima, o solo é perfeito para que possa se plantar café, porque nós temos aqui o desenvolvimento da cafeicultura. As condições geográficas do Brasil são excepcionais, né? Porque nós temos um extenso espaço litorâneo e nós temos um solo muito fértil. Isso, aliás, é uma das coisas que mais se comenta quando se fala no Brasil, né? Tudo que se planta nasce, tudo que planta dá. Então, nós temos um solo muito fértil. E isso foi o que ajudou aí no desenvolvimento da cafeicultura, ou seja, da plantação de café num segundo momento econômico do Brasil, sendo que o primeiro momento econômico do Brasil foi o momento do açúcar, ok? O que é o crescimento industrial? Vejam vocês, a Inglaterra estava aí por volta dos anos de 1640, começou a haver uma revolução. Beleza, o que é essa revolução? A revolução industrial, ou seja, a forma de lidar com o trabalho repetitivo e, mais do que tudo, o trabalho pago, né? Ou seja, a Inglaterra está aqui nesse momento vendo em plena, ou melhor, está no meio da Revolução Industrial, está tendo que pagar para as pessoas para trabalharem para vocês, para eles no caso, mas Brasil, por sua vez, continuava aqui com uma missão desleal, né? Porque continuava escravizando sua população negra e também não tinha a menor consideração por quaisquer outras políticas que previssem o fim do tráfico negreiro. Tá? Então, nós temos dentro dessa discussão várias leis, né? A lei do ventre livre, a lei do sexagenário. O que é a lei do ventre livre? A lei do ventre livre é, a partir daquele momento, a pessoa que nasce não é mais escravo. Quem nasce não é escravo. Pessoa que gerou continua escravo, mas o filho já não será mais. A lei do sexagenário é para quem alcançasse 60 anos, aí seria quase como uma aposentadoria compulsória. Só que a média de vida dos escravos não passava de 40 anos. Então, a lei do sexagenário também não foi lá muito efetiva, né? E aí nós temos a lei Eusébio de Queiroz, que em 1850 diz o seguinte, olha, acabou, não haverá mais tráfico negreiro de qualquer parte da África para o Brasil. Né? E o fim do tráfico negreiro, então, se dá nesse momento de 1850.
Mas olhem só, e aí fixem isso na cabeça. Nós estamos em 1850 e demos fim ao tráfico negreiro, não à escravidão, porque a escravidão continua até 1808, ok? E a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai, ela vai impulsionar depois, e ela vai justificar até de alguma forma, algumas pessoas vão usar como justificativa, para poder falar sobre a implantação da ditadura civil-militar no Brasil, né? Porque o que foi a Guerra do Paraguai? O Paraguai era um país que naquele momento tinha um exército muito forte, era um país que estava se construindo de maneira muito mais igualitária, digamos assim, do que os outros, e causou muito incômodo, muito burburinho. Então, o que acontece nesse momento? O Brasil se une aí à Argentina e ao Uruguai, né? E aí nós temos a Tríplice Aliança. E nós podemos falar que a Guerra do Paraguai, na verdade, ela é uma guerra que é uma guerra de memórias, por assim dizer. Porque a cada lugar, se você for no Uruguai, por exemplo, é a Guerra da Tríplice Aliança. No Brasil, é a Guerra do Paraguai. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Há diversas formas de enxergar essa mesma guerra, há várias narrativas para essa mesma guerra. E essas diversas narrativas só não deixam claro o suficiente que o que ambicionavam as pessoas que estavam por trás disso era simplesmente o frear, digamos assim, de uma população que estava em franca expansão, de uma população paraguaia que tem um exército extremamente fortalecido, que já está aí caminhando para um modelo mais igualitário. Então, não, isso não funciona, isso nós não queremos. E aí essa guerra, essa luta por memórias é o que resulta e é o que gera a Guerra do Paraguai. Tá? Seria importante que vocês depois dessem uma aprofundada ou vissem uma das nossas videoaulas sobre esse tema, para vocês poderem aprofundar e entender, né, exatamente como a Guerra do Paraguai foi, digamos assim, o argumento mais ridículo usado anos mais tarde para justificar o injustificável, que é o dia que durou 21 anos, que no caso foi a nossa ditadura civil e militar brasileira. Bom, o resumo do bate-papo que nós tivemos no Brasil Império II, político e administrativo, nós falamos sobre a revolta dos praeiros, os cafeicultores, o crescimento industrial e o que foi esse crescimento industrial, o fim do tráfico negreiro, a ressignificação, a luta por memórias ainda em torno da Guerra do Paraguai e a forma como as áreas para o plantio do café eram extremamente, digamos assim, férteis e benéficas para que tudo corresse muito bem. Bom, eu lhes sugiro que vocês tirem uma foto da aula para que vocês possam estudar em outro momento e tirarem dúvidas. Tamo junto, é nóis e até a próxima.